Glória a Deus, amém? Glórias a Deus. Amados, abramos as nossas Bíblias, livro dos Juízes, capítulo de número 7. Para meditarmos na palavra de Deus, palavra que Deus nos trouxe ao coração, para aprendermos no seu santuário. Você encontrou aí? Amém? Estarei lendo, os irmãos estejam acompanhando em nome de Jesus. Então Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para norte do vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retira-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Amém? Curva sua cabeça, soberano Deus eterno, glorioso Pai, Deus de maravilhas. Pai amado, Pai bendito, a Tua palavra será ministrada. Pai amado, usa a minha vida para falar com a Tua igreja, para falar comigo, principalmente também, para que o Senhor possa nos orientar nesta noite. Usa, Senhor, o Teu Espírito Santo é dono de todas as coisas. Esta casa é do Senhor, a palavra é do Senhor, e que o Senhor nos ensina. A Tua palavra diz que o Senhor é um Deus de ensinamentos. Então nos ensina, Pai, nos ajuda. Sê conosco, Pai, nos dá entendimento da Tua palavra, e que possamos aplicar a Tua palavra em nossa vida. Esta oração que fazemos em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Amados irmãos, esta passagem que Deus nos fez ler aqui nesta noite, nos traz alusão de um homem chamado Gideão. Um homem bíblico, um homem de Deus, conhecido da igreja, conhecido pela a sua história com Deus. Gideão, alguém que tinha uma ligação especial com Deus e passava por um momento de tribulação interna, um momento de questões internas que naquele instante da sua vida não estava bem resolvidos. A Bíblia vai dizer que quando ele está lá malhando trigo no lagar, ele estava passando por situações em que tudo que eles plantavam, o inimigo vinha e tomava. Tudo que ele fazia para o bem do povo e para o seu próprio bem, ao seu tempo de colheita, o inimigo passava e roubava aquilo que era dele. E Gideão estava passando por esse processo, sem entender o que estava acontecendo, porque na cabeça de Gideão, segundo a pergunta que ele faz, ou segundo o que ele diz ao anjo do Senhor que lhe apresenta, quando o anjo diz: Gideão, homem valoroso, o Senhor é contigo. E então ele replica uma informação ao anjo do Senhor, dizendo: olha, se Deus é comigo, por que me tem acontecido tantas coisas contrárias? Se Deus é comigo, por que os inimigos pegam aquilo que é meu? Se Deus é comigo, por que eu estou passando por essa situação? Porque o Deus dos meus pais não é, na minha visão e no meu entendimento, Gideão pensando e conversando com o anjo. O Deus dos meus pais não permitiria isso, porque ele foi
ensinado que Deus é o Deus do livramento, que Deus é o Deus que põe a mão, que Deus é o Deus da cura, é o Deus que caminha, é o Deus que abre porta onde não existe. Ele foi ensinado desta forma. E quando a situação estava adversa, ele não estava entendendo o porquê que ele passava por aquela situação. Ele trabalhava, ele plantava, não só ele, mas o povo, mas na hora de colher os frutos do seu trabalho, o inimigo vinha e roubava o que era dele. E aquilo o indignou, e ele estava num lugar separado, escondido, ou da melhor forma de pensar, estava ali tratando com o restinho que sobrara, para que quando fosse o momento da colheita, no momento em que ele pudesse colher o fruto do seu trabalho, o inimigo não o pegasse. Por isso que ele estava num local que não era adequado para o que ele estava fazendo. Ou seja, estava se escondendo da astúcia do inimigo. Mas a dúvida estava no seu coração. Quando o anjo se apresenta, ele tem essa conversa com ele. E aí ele começa a dizer isso. O anjo então diz assim, olha, vai nessa tua força, porque Deus é contigo. Ou seja, o anjo do Senhor diz assim, não importa o que o inimigo está fazendo por agora, o que acontece agora tu não entendes, mas lá na frente tu vais entender o processo que Deus tem para a tua vida. É isso que o anjo disse para Gideão. Então Gideão diz, olha, se Deus é comigo, então eu tenho certeza que nós vamos vencer. E ele pede alguns sinais. Deus então dá alguns sinais que era com ele. Deus dá alguns sinais de que estava na vida dele, de que o projeto de Deus não havia mudado para aquele povo. Deus dá esses sinais, então ele manda o povo ir para a batalha. Ele diz, olha Gideão, vai porque eu serei contigo. Há uma batalha para você traçar, uma batalha para você lutar. Então pega aí o povo, escolhe aí o povo e vai porque eu tenho vitória para a tua vida. Então Gideão pega, escolhe o povo, pega o máximo de pessoas que ele pode, porque Gideão sabia que o inimigo era poderoso, o inimigo tinha um batalhão, era milhões de milhares que o inimigo tinha, e eles não tinham tanta gente, e não eram guerreiros ao ponto de guerrear, ainda mais em um número infinitamente menor. Mas se Deus estava com ele, então ele garante a vitória. Se Deus está contigo, ele garante a vitória. Você crê que Deus está contigo? Então calma, porque se Deus realmente estiver contigo, e se foi Deus mesmo quem falou contigo, então fica na posição, porque é ele quem garante a vitória da tua vida. Pois bem, Gideão então escolhe o povo, e Deus diz, olha, agora vai. E ele pega este povo que ele se tornou líder e vai para a batalha, vai para o arraial, vai lutar, vai então travar uma batalha. E aí vem exatamente aqui o capítulo 7 que nós lemos. Veja que quando ele vai à batalha, Deus fala com ele em meio à sua ida. Deus fala com ele quando ele estava na dúvida, e Deus fala com ele quando ele está caminhando para aquilo que Deus o ordenou. Primeira lição, se Deus mandou, obedeça aquilo que Deus mandou você fazer. Porque obedecer é muito melhor e maior na nossa vida do que o sacrificar. Isso já é bíblico, é certo para mim e para você. Você acredita nisso? Então obedeça. Obedeça ao Senhor, obedeça aquilo que Deus tem para a tua vida, obedeça a palavra de Deus. Nós temos que ser servos obedientes e não servos desobedientes. Se estamos debaixo da obediência, teremos vitória para a nossa vida. Tem saída para a situação quando tem obediência na nossa vida, viu? E aí ele obedece, ele vai. E olha o que diz o verso 2. Disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se glorificar, ou se gloriar contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Olha o que Deus diz para Gideão. Gideão está com um número para a nossa realidade até que um número grande. 30 e lá vai mil pessoas. Se você for pensar em 30 mil pessoas, é um número grande, sim ou não? É um número grande. Quando você compara com o número do inimigo, é um número extremamente pequeno. Porque quando você enxerga o que o inimigo pode fazer sobre a nossa vida,
nós nos diminuímos e achamos que não vamos conseguir. Mas quando nós olhamos com os olhos espirituais, com os olhos de Davi no meio do arraial, enquanto o gigante era enorme para a maioria, ou se não na sua totalidade do povo de Israel, Davi vai até o gigante no meio do arraial e diz assim: tu vem a mim com lança, com espada, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você crê assim? Quando você vai em nome de Jesus, você tem a garantia de que o Senhor pelejará por ti. E aí o caminho fica diferente do olhar carnal. Veja, quando Deus diz que era muito e que Ele não queria que o povo se gloriasse, veja que Deus, Ele conversa com Gideão dizendo que poderia ser que se eles vencessem aquela guerra, aquela batalha com esse número de pessoas, poderia, porque Deus enxerga lá na... A nossa visão é limitada, mas a de Deus é infinita. Enquanto nós enxergamos daqui a alguns metros, o Senhor está enxergando a nossa vida lá na frente. Aí quando Deus tira algumas coisas da nossa vida, a gente não entende, mas é porque Deus enxerga lá na frente. Quando Deus tira pessoas do nosso lado, nós não entendemos, é porque Deus enxerga lá na frente. Quando Deus traz pessoas para ficar ao nosso lado, aí nós não entendemos, mas por que essa pessoa Deus trouxe para o meu caminho? É porque Deus enxerga lá na frente. E Ele está cuidando da tua vida, da tua casa, da tua família e da tua estrutura. E aí Ele diz, olha, tem muita gente, pode ser que eles venham a se vangloriar contra mim, dizendo, não foi Deus, foi a nossa mão. Olha assim para a sua mão. Foi Deus que lhe deu a sua mão, sim ou não? Mas não é com ela que você vai vencer. É com a mão de Deus sobre a tua vida que você vai vencer. É quando Deus coloca a mão no negócio é que você consegue a vitória. É quando Deus coloca a mão na situação é que você encontra a saída para a situação que você está passando. Veja que Deus, quando Ele diz isso para Gideão, Deus Ele está dizendo assim, Gideão, o que eu quero é que vocês vençam. Eu quero que vocês vençam. Eu farei vocês vencer. Mas o crédito da vitória tem que ser meu. Você está entendendo? Diz aí para o teu irmão, o crédito da vitória é de Deus, não é teu. Diz aí para ele. O crédito da tua vitória é de Deus e não teu. Não somos nós que temos que ganhar o crédito. Aliás, o João Batista disse assim, que eu diminua e ele cresça. Que eu diminua e ele cresça, então que Jesus cresça na tua vida, que você possa testemunhar e dizer, eu não posso, mas o Senhor fez por mim, eu não pude ir, mas o Senhor foi por mim, eu não pude fazer, mas o Senhor fez por mim, porque Deus é quem recebe o crédito daquilo que nós recebemos como vitória. O crédito tem que ser para Deus, irmão. É por isso que nós fazemos tudo em nome de Jesus. Porque é Ele que tem que receber o crédito. E Ele está dizendo, olha, se vocês ganharem com esse número de pessoas, pode ser que alguns vão virar e falar assim, não, é porque nós somos os bambambãs. Nós somos grandes guerreiros. Cada um matou 100 no meio do arraial. É 100 para 1. Nós matamos, nós somos guerreiros. A nossa mão, nosso braço. Mas há um salmo que diz assim, uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas aí ele vírgula, mas nós faremos menção do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então declare que é Deus na tua vida. É Deus que te dá, é Deus que te livra, é Deus que abre, é Deus que fecha, é Deus que faz, é Deus que faz todas as coisas na nossa vida. É isso que Deus está dizendo, olha, tem muita gente, separa. Quem sabe o coração de Gideão falou, meu Deus, nós já somos pouco, e ainda eu vou ter que fazer um filtro e tirar. E o que eu vou fazer, Deus? Aí Deus dá a dica. Deus diz assim, olha, diz para os covardes voltarem. Sabe por quê, irmão? Porque na batalha não tem espaço para covarde. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de
coragem, porque o Espírito Santo nos encoraja. Lembra que nós não podemos, mas Deus em nós, nós conseguiremos avançar. Então o mar pode estar fechado, mas se Deus estiver conosco, nós vamos passar em meio ao mar, e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque o Senhor é quem garante. E ele está dizendo que covarde tem que voltar. Irmão, quantos covardes não voltaram em meio às tribulações dos últimos 2 anos que nós estamos passando? Quantos covardes não voltaram? Nós podemos imaginar que esses 2 anos fizeram separações dos covardes e daqueles que são corajosos. Porque adorar a Jesus, mesmo em meio à tribulação, é ser corajoso. Estar com Jesus mesmo em meio à tempestade, vendo Jesus no barco, descansando, a tempestade assolando, mas estar ali com Ele é porque tem que ter coragem. O Espírito Santo vai te dar coragem, irmão, para entrar nessa batalha. Quem sabe você entrou aqui esta noite dizendo: eu estou sem coragem para entrar numa batalha espiritual, eu estou sem coragem para entrar numa batalha em oração, eu estou sem coragem para levantar pela madrugada e buscar a face do Senhor, eu estou sem coragem, mas esta noite, levante a sua mão, Deus vai te dar coragem, e você vai sair daqui com a coragem do Senhor na tua vida, e o nome dEle vai ser glorificado. Quem acredita dá glória, porque o Espírito Santo é quem vai nos dar coragem. Coragem para adorar, coragem que aquela mulher do fluxo de sangue teve, porque ela poderia ser apedrejada, morta, humilhada, mas ela teve coragem de romper a multidão e tocar na orla do mestre. Então tenha coragem, que Deus lhe dê coragem para enfrentar a batalha, e não volte como um covarde, mas permanece na presença do Senhor, e Deus garante a vitória. Coragem. Os covardes voltam. Olha qual é a lição de Deus. Quem é covarde volta. Eu entendo que Deus não conta com covarde. Deus não precisa de nós, mas Ele conta conosco. Se eu desistir e ir embora, Deus vai trazer outro anjo para esta igreja. Porque a obra dele não vai parar. E eu vou assumir a minha covardia. Mas Deus sempre dará o escape para o povo. Você pode ter certeza. Se nós desistirmos, se você desistir, a obra de Deus vai caminhar. E você vai ter que se alinhar com Deus pela covardia de ter desistido. Mas aí ele diz: eu não conto com covarde, eu conto com corajoso. Eu conto com quem acredita. Eu conto com quem tem coragem. Coragem para enfrentar, coragem para chegar, como João Batista chegou ali na frente de Herodes e dizer: você não pode deitar-se com a mulher do seu irmão, ele ainda vivo. Tem que ter coragem para dizer: não é do agrado do Senhor. Coragem para enfrentar, coragem para pregar, coragem para orar, coragem para enfrentar a batalha. Quem já não ouviu a frase de alguém dizendo que até retrocedeu no Evangelho, porque quando começou a caminhar com Deus, as lutas vieram que a pessoa quase não aguenta? Quem já não ouviu isso? Quem já não ouviu alguém dizendo: foi eu ir para a igreja, começar uma aliança com Deus, mas a casa caiu, que acabou com tudo, aí eu falei: o quê? Eu vou embora daqui, e voltou para a vidinha que tinha. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém dizer isso. Sabe o que é isso? Covardia. Porque quem tem coragem fica no meio do arraial e crê que Jesus vai mudar a história, o quadro, a situação, que Deus vai colocar a mão, mas tem que ter coragem. Coragem para enfrentar o dia mau. Coragem para enfrentar sem desistir do Senhor. Acontece, irmãos, que muitos, pelos problemas que passam na vida, descontam em quem não tem culpa. Quem já não viu ou até já não fez isso? Descontou em quem não tem culpa. Muitas vezes alguém desconta em nós que não temos culpa. Ou talvez nós descontamos algo em alguém que não tem culpa. Depois você vai ver, até para pensar: poxa, eu fui injusto. A pessoa não tinha culpa e eu descontei nele. Quantas pessoas não são assim?
Às vezes nós somos assim. Às vezes nós descontamos uma situação que estamos passando em alguém que não tem nada a ver com o problema que eu estou passando. E muitos fazem isso. Passa pela situação e abandonam o Evangelho, abandonam a Cristo, como se Cristo fosse o culpado daquilo que ele está passando. Aliás, a Bíblia diz que seja o homem mentiroso e Deus verdade. Se eu estou passando, a culpa é sempre minha e nunca de Deus. Mas eu não posso descontar em Deus, eu tenho que pedir misericórdia, para que Ele me abençoe a passar pela situação que eu estou passando. Coragem. Coragem. Diz aí para o teu irmão, tenha coragem. Ser corajoso. Na chamada de Josué, Deus ele dá esta lição para ele. Ele diz, olha, ser corajoso. Ser forte e corajoso. Deus encoraja, diz, olha, tenha coragem de enfrentar, porque eu estarei contigo. Coragem. Segundo ponto, olha o que diz o verso 9 e o verso 10. Diz assim o verso 9. Sucedeu que naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. Querido, olha o que Deus fez. Deus primeiro diminui o povo e deixa apenas com 300. Voltar uma multidão, voltou muito mais do que os que ficaram. Porque na seleção de Deus, quantidade não manda, o que manda é qualidade. Na conta de Deus, qualidade de adorador é muito melhor do que quantidade de pessoas. Entenda isso. Quando fica 300, o povo está dormindo, os 300, mais Gideão, e no arraial ao lado, ou próximo, estava todo o batalhão de inimigos. A hora que Deus faz? Deus acorda ele de madrugada e diz assim, levanta-te. Opa, agora. Fala, Senhor, que eu te escuto. Está vendo aquele arraial ali? Ali atrás daquele monte? Estou vendo, Senhor. Lá estão assim, ó, de inimigo. Cheio. Você vai pegar os 300 que ficaram. Você vai agora lá e vai descer. E vai enfrentar. Vai lá. Porque eu tenho dado aquele arraial nas tuas mãos. Olha o que Deus faz. Se não tiver coragem, nem levanta para ouvir Deus. Porque quem não tem coragem, é por isso que ele manda os covardes voltar, porque covarde aqui ia atrapalhar. Diz aí para o teu irmão, covarde do meu lado atrapalha. Diz aí para ele, covarde do meu lado atrapalha. Porque você está com pessoa, se a pessoa é covarde, ela não deixa você avançar. Ela fica te colocando medo, pastor Luciano. Ela fica te colocando dúvida. Ela quer conversar contigo, porque ela tem medo, e ela não deixa você ser o corajoso que Deus quer que você seja. E aí a pessoa, em vez de ajudar, ela atrapalha. Quem nunca ouviu a frase, muita ajuda, quem não? Diz aí para o teu irmão, você é corajoso ou covarde? Diz aí para ele, pergunta para ele. Se for covarde, irmão, diz assim, senta, vai lá para o último banco lá. Senta lá no último banco, sai do meu lado, porque eu sou corajoso de Jeová. Eu sou corajoso não porque eu posso, mas porque Deus está no comando da minha vida. Então faz, porque Deus está no negócio. Já está reservado o banco. A irmã Cida saiu do último banco para não se misturar com os covardes. Muito bem, irmã Cida, glória a Deus. E aí ele diz, olha, agora vai. Irmão, você já pensou no que Deus fez? Deus estava pegando quem Ele ama, pegando quem Ele escolheu, num número infinitamente menor, dizendo, vai para o meio da luta. Vai lá e enfrenta o inimigo. Na cabeça humana, quem tem visão carnal, sai correndo. Mas Deus está me mandando para a guilhotina. Deus está me mandando para morrer. Que Deus é esse que eu estou servindo? Que me ama, diz que é comigo e está me mandando no meio das raposas? Só que tem um detalhe.
Quando Deus envia, Ele garante o resultado. Quando Deus está na nossa vida, Ele garante o resultado. O que Ele precisa é de fé nele e no poder dele, para que eu possa ganhar a batalha que Ele ganhará por mim. Você crê assim? Deus é quem garante a vitória, irmão. Aí ele diz assim, olha, Deus não escolhe os caminhos que nós escolhemos. Imagine se Deus escolhesse os caminhos que nós queremos. Pergunta aí para o irmão, você estaria aqui hoje? Porque os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. As nossas escolhas não são as escolhas de Deus. Entenda isso. Você não tem maturidade, eu não tenho maturidade para tomar decisões sem ouvir Deus. Porque os caminhos do Senhor são diferentes. Sabe o que Jó disse no capítulo 42? Ele disse, Senhor, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. O meu plano, o homem consegue impedir. O meu projeto, o homem consegue vetar. Aquilo que eu planejei, o homem consegue. Mas o que Deus planejou, homem não consegue impedir. Lá em Apocalipse diz que a porta que ele abre, homem não fecha. E eu creio desta forma, se Deus abriu, homem não vai fechar. Se Deus colocou a mão, se Deus preparou, pode ficar despreocupada que o homem não vai tocar naquilo que Deus te deu. Mas o caminho é dele. E ele não questiona. Gideão não questiona. Ele diz, se o Senhor está dizendo, eu vou. Porque o caminho de Deus não é o caminho que nós escolhemos. Quando Jesus chega para ressuscitar a Lázaro, há uma frase que ele diz para uma das irmãs de Lázaro. Ele diz assim, olha, o que eu faço agora, tu não compreendes, mas lá na frente, você vai compreender das coisas. Porque Deus tem caminhos infinitamente diferentes dos nossos irmãos. Nós não podemos tomar decisões sem a chancela de Deus. Isso é um grande problema para a nossa vida. Vai afetar a vida carnal e a espiritual. Nós vamos ter problema em casa, vamos ter problema no trabalho, vamos ter problema na vida pessoal, na vida espiritual, em todas as áreas. Quando tomamos ou queremos tomar decisões e caminhos, trilhar caminhos que não estão com a chancela do anel de Deus. Mas Deus é quem garante. Quer um outro exemplo? Abraão e Ló. Lembra dos dois? Quem tomou o caminho que queria? Ló. A Bíblia vai dizer que Ló olha pelo olho da carne. Ele diz, eu vou para lá, Abraão. Ó Abraão. Abraão vira e diz assim, escolhe. Sabe o que é isso? Corajoso. Porque quem tem coragem e quem sabe o Deus que serve, não se importa com o que sobra. Aquela mulher disse assim, Senhor, até as migalhas que caem da mesa do seu Senhor, serve para mim. Se vier de Deus, pode ser migalha. Se vier de Deus, eu quero. Você vai viver de migalha se for de Deus? Da mesa do Senhor pode cair que eu pego. Deixa as espigas cair que eu saio catando tudo que caiu da mesa de Deus. Eu fico com o restante, não tem problema, se vier de Deus. Aí Abraão, sabendo disso, Abraão disse assim, escolhe, aonde você for eu vou ao oposto. Ele escolheu o pasto verdejante, Abraão ficou com a terra. Terra que homem nenhum plantaria nada. Mas com Deus no negócio, a planta nasce. Com Deus no negócio, como diz o pastor Bittencourt, o nosso limão é mais doce. Você crê assim, irmão? Tem 2 barracas de limão. Para quem que o povo vai? Não importa, os 2 vão vender porque os 2 estão trabalhando.
mas o nosso limão é mais doce. Você crê assim? Porque Jesus está no negócio. E aí o que acontece? Quando Abraão fica com Deus na terra seca, Deus prospera na vida de Abraão. E a vida de Ló, você conhece a história. Ló perde tudo. Sai fugido de uma cidade. E a última coisa que ele sai perdendo é a esposa. Perde tudo. Porque foi pelos olhos da carne. Foi pela visão humana. Foi pela confiança dos olhos. Irmão, quem enxerga pelos olhos espirituais não pode ficar lidando com essas coisas que o olho carnal nos enxerga. Nós estamos vendo aqui as coisas naturais, mas Deus quer nos levar a enxergar o sobrenatural. Você crê? Então fica de pé em nome de Jesus. Deus quer nos levar para enxergar o sobrenatural, aquilo que ninguém vê, aquilo que as pessoas olham e falam, não estou vendo nada. Você vai dizer, claro que eu estou vendo. Não estou vendo, mas eu estou enxergando, porque Jesus é na minha vida. Eu estou vendo a saída, eu estou vendo o milagre, eu estou vendo o retorno de Deus, eu estou vendo um caminhar de Deus, eu estou vendo a providência de Deus. Enxerga na tua vida a providência de Deus em nome de Jesus. Para finalizar, ainda tinha mais uns 20 minutos. Para finalizar, olha só, já até passei do horário. Olha o que é uma visão espiritual. Lembra de Eliseu? Lembra do jovem, do moço que andava com ele? A Bíblia vai dizer que eles estavam numa casa cercado pelos ini. E aí ele mandou o menino ir lá na janela olhar como é que estava o negócio lá fora. Falou, dá uma olhada lá fora, lá. Vê como é que está o negócio. O menino abre a janela. Parece aqueles filmes, né? A hora que ele abre, que vê, ele até fecha. Meu Deus. Aí ele abriu de novo e falou, misericórdia. Voltou, Eliseu falou, e aí, como é que tá? Falei, rapaz, o negócio tá feio. O negócio tá feio. Mas tá cheio de inimigo, rapaz, não vai sair vivo daqui não. Olho carnal. Aí Eliseu faz uma oração, põe a mão nos olhos dele, na cabeça dele, isso é bíblico, tá lá na Bíblia. Põe a mão, dá licença, pastor. Põe a mão e fala assim, Senhor, abre a visão do menino. Porque o menino está enxergando como qualquer pessoa enxerga. O menino está enxergando igual um soldado romano. Está enxergando pela lança e pela espada. Abre a visão do menino. Só falou isso. Falou, agora volta lá e abre a janela. Quando o menino abre a janela, que ele olha, ele fecha a janela. E aí? Muito mais o que estão conosco do que o que estão com ele. Sabe por quê, meu irmão? Visão espiritual. Que Deus abra a nossa visão espiritual aqui esta noite. E nós possamos sair daqui transformados pela graça de Deus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Deus maravilhoso e eterno, nos dá, Senhor, uma visão espiritual. Que possamos sair daqui, Deus, enxergando aquilo que ninguém enxerga, olhando e vendo aquilo que ninguém vê. Senhor, nos mostra a providência, nos dá, Senhor, livramento e alegria no coração, para a glória de Deus. Quem crê diz amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.